Meus amigos, minhas amigas, bom dia para todos. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, que possamos aqui sentir a presença da espiritualidade amiga, que possamos experienciar, como diz a canção, esse doce sentir que nos fala da presença de Jesus entre nós, abençoando-nos os propósitos de crescimento, orientando-nos em nossas buscas espirituais e descortinando para a nossa visão espiritual horizontes, perspectivas cada vez mais belos, cada vez mais atraentes, cada vez mais portadores de uma imensa esperança para a nossa caminhada. Para mim, é uma imensa alegria poder estar aqui nesta manhã com vocês, pela primeira vez nesta casa, agradecendo pelo convite, pela oportunidade na pessoa do Marcelo, tão bem nos tem acolhido aqui, nos tem conduzido nas atividades por aqui, e esperamos, de alguma maneira, poder contribuir com cada um que aqui algo vem buscar de Jesus, algo vem buscar do Consolador, força, inspiração, estímulo, para que possamos seguir no caminho que nos é descortinado à medida que compreendemos o Evangelho pelos passos de Jesus, passos que marcaram para sempre a nossa trajetória e que agora, enfim, estamos buscando seguir, avançar em direção ao encontro sublime que nos espera, temos certeza, mais além. Então, que seja uma manhã muito proveitosa para todos nós, que os nossos corações se façam receptivos e que daqui saiamos com essa que é a temática de nossa manhã, esta virtude sobre a qual falaremos, que aqui saiamos com muita esperança em nossos corações. Virtude essa que é sempre essencial, mas sobretudo nos momentos mais difíceis, nos momentos mais turbulentos, tumultuosos, como os que vivemos em tempos de transição. Diz-nos Emmanuel, numa feliz comparação, numa feliz analogia, que se é a fé, o sol, a claridade positiva do sol, seria a esperança, então, a luz do luar, como a nos dizer que é destinada a brilhar sobretudo nas noites mais escuras, a refletir a luz da fé. Assim é a esperança em nossos caminhos, aquela luz suave, magnética, envolvente do luar. E é o que precisamos para que, mesmo em meio aos horizontes mais escuros, não deixemos de caminhar, não deixemos de realizar. Recurso que nos chega do alto para que possamos, quando muitos não têm conseguido encontrar uma pequena lâmpada, uma simples vela que os possa nortear na escuridão do medo, do pessimismo, da falta de fé ou da ignorância, para que possam encontrar um raio refletido essa luz do luar em nossa mente, em nosso coração, para que possam se nortear em busca da vida em plenitude, que é o destino de todos nós. Então, aqui faremos uma conversa, buscaremos interagir na condição de irmãos que se sustentam mutuamente, para que em nossos corações seja a esperança uma força bem viva, uma chama bem acesa, para que não deixemos outros corações desanimados pelo caminho, para que possamos infundir em outros corações essa força da vida, porque já dizia a grande Alcíone, cuja vida é um reflexo vivo do que é a esperança e do poder da esperança, dizia ela no livro, Renúncia, que a esperança é invencível e viver sem ela é o pior de todos os males. Então, que não nos falte essa virtude sublime que é, em verdade, a luz de nossos passos, a força do nosso caminhar. E para que possamos meditar sobre ela, nos baseamos inicialmente num texto
sobre o qual refletimos recentemente em nossos estudos do Evangelho. A gente vai passando, pelos versículos, pelo legado de Jesus, através do registro dos evangelistas, mas também daqueles outros colaboradores diretos do Mestre que deixaram as suas reflexões, a sua experiência para nós, através dessas palavras de vida eterna. E um deles em especial toca-nos muito o coração e estamos diariamente a dialogar com ele por meio de seus escritos, a aprender com ele, a nos nutrir com a imensa riqueza e o alimento espiritual de suas palavras. Estamos a falar do apóstolo Paulo, que deixou-nos 14 cartas, 14 epístolas. Alguns estudiosos dirão apenas 13, porque não concordam com relação à autoria da epístola aos Hebreus, mas no geral Emmanuel foi de fato ele e em lágrimas que a escreveu de próprio punho, uma de suas últimas cartas. Mas a carta que hoje nos impulsiona, é para nós o ponto de partida para a reflexão, é a carta aos Romanos. Talvez uma de suas cartas mais conhecidas, mais ricas, em termos de conteúdo, todas são, em verdade, mas é a carta mais densa, aquela que mais foi analisada, estudada ao longo dos séculos. E certa feita, há algum tempo, passávamos nós pelo capítulo de número 15 dessa sua epístola aos Romanos, entendendo naturalmente como o Espiritismo nos diz, Emmanuel esclarece no livro Paulo Estevão, que não diz respeito a essa carta somente aos romanos daquele tempo, de há 2000 anos, muito pelo contrário, eram essas cartas universais, atemporais, que embora atendendo a questões daquelas comunidades que ele havia falado, daquelas comunidades às quais entregava o seu coração e todo o seu empenho, dirigiam-se essas cartas, em verdade, à humanidade, porque provinham espiritualmente da esfera do próprio Cristo, intermediadas no mundo espiritual por Estevão, que era o colaborador mais direto de Jesus junto à missão de Paulo, e ele, Paulo, atuando como um médium profundamente inspirado no plano da matéria, a fim de nos legar esse conteúdo de imenso valor espiritual, que, vencidas as dificuldades iniciais e naturais da letra, se nos revela um tesouro espiritual de imenso valor. Por isso, em muitas de nossas falas e reflexões, temos frisado a importância desse estudo do Evangelho, especialmente com a imensidade de recursos que o Espiritismo nos traz, as tantas chaves de entendimento. Hoje, tão fácil o acesso ao conhecimento, seja ele espírita ou também a outros elementos, por exemplo, contextuais, que nos ajudam a entender o significado das palavras, um dicionário bíblico, ou outros textos que nos ajudam a entender melhor o contexto e o Espiritismo, que atuam como chaves maravilhosas, abrindo-nos, de repente, perspectivas tão amplas, numa simples frase, tanta luz, tanta projeção de novas ideias que nos alcançam como sementes de vida e de renovação. Então temos buscado destacar a importância disso para que, em nos dedicando à lição, em ofertando à lição a nossa paciência, a nossa perseverança, possa nos responder à lição com as suas graças, com as suas bênçãos. Como dirá Emmanuel, aquele que dedica a graça da lição o seu tempo, receberá da lição a resposta com as suas graças, com as suas imensas bênçãos. E é isso que é o estudo do Evangelho. E a gente vai ver aqui hoje, nesta carta, ou neste versículo que selecionamos, como de uma frase, à medida que entendemos o sentido das palavras, a gente vai descobrindo essa luz que nos penetra o mais íntimo do ser, que nos fala de desafios, de dificuldades que são plenamente atuais, embora tenha sido escrita há tanto tempo. E no versículo de número 13 desse capítulo 15, Paulo dirá: ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. A gente percebe que para muitos essa frase soa um tanto quanto estranha, difícil no primeiro momento.
O que ele quer dizer com isso? Para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo, que vos encha de todo gozo e paz em crença. Mas aqui está a grande proposta do estudo do Evangelho, que nos apresenta esse primeiro desafio inicial, que é como uma espécie até de filtro, de aferidor. Quem está disposto a ir mesmo ao fundo da questão? Quem já adentrou numa busca do Evangelho que não é meramente superficial, ou fruto do imediatismo? Quem já está disposto a caminhar com o Mestre e a vencer as etapas do processo? Porque a dificuldade da letra é um primeiro teste, em verdade, de paciência, de perseverança, do quão é sincero, de fato, o nosso anseio por entender o legado de Jesus e dos seus grandes colaboradores, e depois o maior desafio, maior até do que a interpretação, o da aplicação. Porque o Evangelho se revela gradualmente ao coração que a ele se entrega. Na medida em que crescemos para o Senhor, disse certa feita Narcisa André Luiz, as suas lições crescem também para nós outros. Na medida que a esse texto nos entregamos, à mensagem que aqui está, ela também se entrega e se revela. Por isso gosto de pensar o estudo do Evangelho como aquela parábola que Jesus conta em Mateus capítulo 13, que é aquele capítulo inteiramente de parábolas. Uma delas, Jesus compara o reino a um tesouro escondido no campo. E, em verdade, uma das interpretações que poderíamos dar e tirar é entender que o Evangelho é esse imenso, esse vasto campo, repleto de tesouros ocultos, invisíveis para aqueles que ainda não têm treinado o olhar ou não têm estado dispostos a cavar, a fazer esse esforço da busca. Mas para os que a isso se dedicam, vão descobrindo dia a dia tesouros que não se esgotam, mananciais que não cessam de jorrar. Por isso, aqueles imperativos de Jesus, também no Evangelho: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e obtereis. Como a dizer que o movimento da criatura encontra a resposta divina. A graça do Pai, o seu amor desce sobre todos nós, mas a nenhum de nós violenta, a nenhum de nós se impõe. Espera-nos o movimento de abertura, como o sol não vem abrir a janela de nossa casa. Mas ao que abre a janela, ele então preenche de luz e de presença todo o nosso lar. Assim, a lição do Evangelho, assim a presença do Cristo em nossas vidas. No Apocalipse chegou ele a dizer: eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta e me receber, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, os Espíritos, o próprio Mestre, quando aqui esteve, vieram bater a porta de nosso coração. Vieram nos falar desse sol que deseja adentrar o nosso mundo íntimo. Mas é preciso façamos esse movimento de sintonia. O esforço da criatura que encontra o amparo do mais alto, daí surge a evolução. Daí surge o aprimoramento de todos os seres na criação. E não é diferente no caso do estudo do Evangelho. Por isso, vamos tentar aqui mergulhar em algumas camadas, porque não se finda jamais o estudo do Evangelho. É como se fôssemos descobrindo profundidades cada vez maiores. Vamos tentar desentranhar aqui alguns aspectos do Espírito para além da letra, a fim de que possamos entender e alcançar o que ele aqui nos diz, essa esperança que vem a abundar em nossa vida, naturalmente contagiando outras vidas. Ele começa dizendo: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença. Então, o primeiro aspecto que nos chama a atenção, a crença vinculada ao gozo e à paz. Gozo poderíamos traduzir por felicidade. Felicidade e paz, sinônimos, de certo modo. Que tem sua raiz, que tem, digamos assim, um fundamento na crença. Crença aqui no sentido de, mais profundamente pensando,
de compreender, de entender a vida, os seus mecanismos, o nosso destino, como opera o Criador em nossas vidas. Em verdade, o Espiritismo, em nos propondo essa crença aliada à reflexão, uma fé raciocinada, vem fortalecer ainda mais essas bases sólidas e seguras que vamos formando e que, de certo modo, se tornam a nossa segurança, se tornam o nosso esteio, a nossa base de sustentação para a vida. Imaginemos nós, concebamos a nossa vida sem o entendimento que o Espiritismo nos traz. Não nos sentimos, de repente, sem chão? A vida não nos parece tão mais difícil de lidar sem esses recursos que já fazem parte do nosso modo, do nosso meio de pensar? A nossa segurança, a nossa confiança, a nossa paz, mesmo quando a luta se faz mais intensa, ela não nasce no fundo dessas certezas e dessas convicções firmadas pelo entendimento da vida que o Espiritismo nos proporciona? É algo que talvez já está tão entranhado em nós, já faz tanto parte, digamos, do nosso modo de ser e de ver as coisas e entender a vida, que às vezes não nos damos conta do quanto o Espiritismo já fez por nós e que está ali implícito na simples maneira de analisar, por exemplo, um revés, a partida de alguém, uma dificuldade. Boa parte dessa visão mais otimista, mais esperançosa, tendo por base, tendo por manancial, justamente essa convicção, essa compreensão. Não do crer assim, sem bases, não daquela crença que é quase que ainda utópica, sem fundamento, sem segurança, mas aquela que já foi submetida ao crivo da análise, da experiência. É isso que vai nos dando solidez. Paulo mesmo chega a dizer em outro momento, em uma de suas cartas, porque caminhamos não por visão, mas por fé. O que nos dá essa segurança na caminhada é a visão espiritual, que a compreensão da vida, a partir do Espiritismo e do Evangelho, vai formando em nós. Então é isso que ele está a nos dizer. A felicidade e a paz mais perenes, mais seguras, mais reais, não são aquelas que nascem apenas da tranquilidade exterior, da calmaria que por vezes encontramos na jornada material. A felicidade e a paz sustentadas apenas nisso são muito fugidias, são muito fugazes. Num dia parece que estamos no céu, daqui a pouco as coisas modificam-se e parece que descemos lá ao mais fundo dos abismos. Mas à medida em que construímos essa segurança de convicção, essa oscilação não é mais tão abrupta. Mesmo quando os cenários se modificam, quando do dia ensolarado entramos numa noite escura, quando do momento de calmaria passamos à tempestade desafiadora, embora uma certa oscilação, ainda nos mantemos num clima de segurança. Porque agora nossa felicidade e nossa paz interiores já estão sustentadas em algo que é mais sólido, em algo que não dependa tanto das circunstâncias, porque as leis divinas são eternas e imutáveis. E a segurança nelas estabelecida, essa sim, é firme, é sólida. Jesus nos disse isso de outra maneira, acrescentando ainda mais um detalhe. Ao final do Sermão do Monte, como a concluir todas aquelas reflexões, tudo aquilo que é, de certo modo, o cerne, o núcleo da sua mensagem, no último capítulo do Sermão das Bem-aventuranças, em Mateus capítulo 7, ele conclui dizendo: se alguém ouve essas minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente ou insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. E vieram as tempestades, correram os rios, sopraram os ventos, e a casa ruiu, e foi grande a sua queda. Aquele, porém, que ouvir essas minhas palavras
e as praticar, compará-lo-ei ao homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha. Sopraram os ventos, correram os rios, caíram as tempestades, e a casa não ruiu, porque estava edificada sobre a rocha. Jesus fala, portanto, das bases de nosso equilíbrio, de nossa estabilidade íntima, de nossa segurança. O que é construído sobre a areia movediça do mundo, a representar aquilo que é tão passageiro, tão móvel, tão fugidio, isso não se permanece ou não se mantém de pé quando os horizontes se fazem tumultuosos. Mas aquilo que está edificado sobre a rocha do conhecimento da lei divina, do entendimento da verdade que o Evangelho nos expressa e, naturalmente, da aplicação disso, quando isso passa a fazer parte de nossa vida, isso é que confere à criatura tamanha resiliência diante dos empecilhos, diante dos obstáculos que a vida vai nos descortinando, como elementos educativos e necessários para todos nós. É isso que nos explica a tamanha fortaleza dos nomes que hoje nos lembramos com tanto carinho e gratidão, dos heróis da fé, do pretérito. De onde vinha tamanha segurança e fortaleza, mesmo quando em situações limite, prestes a morrerem, estavam eles a cantar. Torturados, flagelados, perseguidos, humilhados, estavam eles com aquele brilho no olhar, com um sorriso no rosto, embora muitas vezes as marcas no corpo, as marcas no coração das lutas, mas inquebrantáveis, como disse Alcino, invencíveis na esperança. Era a força dos mártires, que os seus perseguidores não podiam compreender, porque não conheciam ainda aquela rocha dos séculos, aquela segurança em Jesus, que nasce da compreensão que a vida se estende para muito além, da compreensão de que a justiça divina é indefectível, de que a misericórdia vela sobre todos nós e que em nenhum momento estamos desamparados, da compreensão que mesmo a dor é uma grande mestra e que para além de toda noite sempre há de brilhar um sol. Acima de toda nuvem, o sol brilha sempre soberano. Era isso que os mantinha tão firmes, tão seguros. Essa crença, não mais no plano do simples acreditar, mas uma crença que havia se feito em suas vidas um viver. Porque esse é o sentido mais original de fé. Para muito além do simples conhecer ou acreditar, a fé do hebraico, emuná, significa fidelidade. Aquele que não só crê, mas cuja vida já foi moldada por essa crença, mas cujos passos são agora conduzidos e orientados por essa perspectiva, por esse horizonte que já enxerga. É isso que dá força, é isso que dá o gozo e a paz a esses corações, mesmo nas situações mais adversas. Lembrando dele próprio, o apóstolo Paulo, e costumo sempre dizer isso, suas cartas não são um conjunto de belas palavras. Não é só retórica, porque isso que ele escreve é o que ele viveu. Este indivíduo, certa feita em Filipos, preso juntamente com Silas, mais uma vez preso injustamente, por levar a mensagem da Boa Nova, é levado à prisão, imaginemos a condição das prisões daquela época, recebe ali, mais uma vez, as 39 chibatadas em suas costas. Estava ele preso à noite, mãos e pés atados, ele e Silas. Quando o carcereiro começa a ouvir, por volta da meia-noite, um cântico que vinha lá de dentro da prisão. Um cântico exaltando as graças, as bênçãos, o amor do Criador. Paulo e Silas, naquela circunstância, cantando em gratidão as oportunidades de servir, inclusive de levar a esperança àqueles corações que ali estavam, desconhecendo completamente aquela luz. Agradece ele em tal circunstância, permanece ele contente pela possibilidade de servir. Acontece
uma tempestade à noite, e então pela manhã, em decorrência disso, algumas portas da prisão se abrem. O carcereiro, ao perceber que as portas estavam abertas, imagina ele, todos os presos haviam fugido, prepara-se para tirar a própria vida, temendo as consequências daquilo, quando lá de dentro, mais uma vez, ele ouve uma voz que diz: não faça isso. E ao se aproximar, percebe ele que ali estavam Paulo, Silas e todos os prisioneiros ao seu redor. Aqueles homens que estavam ali lançados sem qualquer perspectiva de libertação, muitos simplesmente a esperar a morte, tendo a oportunidade de dali se evadirem, preferem ali ficar, porque haviam encontrado o que talvez lá fora no mundo não haveriam de encontrar: a luz da esperança. Que um homem injustamente preso, com as costas feridas, mãos e pés atados, estava ali a lhes falar, apresentando-lhes a figura excelsa de Jesus, apresentando-lhes horizontes muito mais amplos do que a simples existência. Porque aí está a força da esperança em Jesus. Ela não se restringe ao aqui e ao agora. O esperançar com Jesus não tem pressa, não se afoba, não é ansioso. O esperançar com Jesus se estende muito além, abrindo-nos o olhar e preenchendo-nos de força para caminhar até a realização. Por isso ele mesmo dirá, certa feita: se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos as mais miseráveis de todas as criaturas. Porque Jesus, em verdade, infunde-nos o amor, o encantamento da eternidade. Jesus vem nos falar dessa vida imortal, dessa imortalidade que é a nossa destinação. E diante desse horizonte tão amplo que se nos abre, que são os nossos problemas, que são as dores e as angústias de um dia, de um mês, de vários anos, ante a perspectiva do encontro e da vivência luminosa com Jesus, imortalidade é forte. Por isso os mártires adentravam o circo a cantar. Por isso os grandes missionárias de todos os tempos, mesmo tendo por perspectiva a imolação de seus corpos, mantinham-se fiéis à mensagem de Jesus. Como Inácio de Antioquia, certa feita preso, levado a Roma para ser martirizado, ao se aproximar da cidade eterna, com as suas belezas, as suas 7 colinas, encanta-se ele com a magnificência daquela cidade e então sorri. E o guarda, sem entender aquilo, lhe pergunta: por que sorris? Não sabes que vais morrer? És por acaso tolo? E ele então responde: eu sorrio porque se aqueles que não conhecem Deus permite tanta beleza, imagino o que está reservado àqueles que o amam e o servem. Por isso dizia ele em suas cartas: quero mais é ser trigo de Deus na boca dos leões. Porque é tamanha a luz, é tamanha a força que infunde os corações, que esse gozo e essa paz, a esperança passa a abundar nessas vidas que com Jesus descobriram essa força. Por isso Paulo continua no versículo dizendo: para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. O que ele quer dizer com isso? O Espírito Santo, entendido a perspectiva espírita, ou sob a perspectiva espírita, Emmanuel mesmo traz uma nota no livro Paulo Estevão a esse respeito, poderemos entender o Espírito Santo como a comunidade dos Espíritos santificados que atuam em nome de Deus, junto de Jesus, no processo evolutivo da Terra, enfim, as legiões do bem, os tarefeiros, os colaboradores do Mestre. Mas podemos entender o Espírito Santo também pela própria presença divina, né? O Espírito Santo por excelência, aquele que é a fonte de toda pureza, de toda perfeição, o próprio Criador. E está a nos dizer Paulo que a esperança abunda em nós à medida em que nos conectamos a essa fonte, à medida em que a presença divina em nós se faz mais viva, se afirma, à medida em que o seu poder em nós se desenvolve. Talvez uma frase de Emmanuel nos ajude a compreender melhor. Jesus veio ao mundo ligar-nos a lâmpada do coração à usina do amor de Deus.
É isso que ele quer dizer. Os corações que abundam em esperança são aqueles já ligados à usina do amor de Deus. Aqueles nos quais o maior poder que há na criação, que é o do amor, encontra vazão. Essa corrente de vida pode fluir, gerando então luz que se irradia e que se acende mesmo em meio às noites mais escuras. São essas vidas como rastros de esperança, deixam passos de esperança por onde passam, porque neles brilha a luz de Deus, a luz do Cristo. Seus corações são já essas lâmpadas ligadas a essa usina, a essa fonte que nunca se esgota, que a todos busca, a todos quer iluminar e acender, mas precisa de nossa autorização, digamos assim. Precisa que venhamos nós a apertar ali aquilo que vem a acender a luz. Essa é a proposta, esse é o caminho que nos está apresentado para que essa virtude tão necessária venha a se acender em nós. Ao descrever os processos da transição, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que é conhecido como sermão profético, Jesus fala das realidades da transição do mundo, das dificuldades naturais do processo. Em determinado momento ele diz: e por abundar a iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. Como que essa chama que deve estar acesa em muitos acabará por se apagar. E é o que não podemos permitir. É preciso não venhamos a deixar em nós se apagar a lâmpada da caridade, a luz da esperança, para que os corações perdidos, desnorteados, venham encontrar esse norte, esse farol que os possa conduzir. Mas é preciso construir em nós essa esperança. Como disse aqui Paulo, ela não surge do nada. É preciso, para que ela se manifeste em nossas vidas, a iluminar os nossos caminhos e o de outros, é preciso que nos conectemos, nos integremos a essa lei divina, a essa força da vida. E isso é um processo. Não é algo que se consiga magicamente. É preciso, então, entendamos a origem dessa esperança, o seu processo de desenvolvimento. E é mais uma vez Paulo quem vem nos ajudar, agora no capítulo anterior desta mesma epístola, no capítulo 5, em que ele descreve mais ou menos o que é esse processo até chegarmos à esperança. Até que ela de fato encontre guarida em nosso coração e nosso mundo íntimo. No capítulo 5 da sua carta aos Romanos, nos versículos de 3 a 5, Paulo ele estabelece essa cadeia, essa jornada. Ele começa dizendo assim: nós nos gloriamos nas tribulações. O que ele quer dizer com isso? Nos gloriamos nas tribulações. Nós, diz ele, aprendemos a ver a riqueza e as possibilidades de iluminação das tribulações. Porque está aí a sabedoria da vida. Diz ele em outro momento: aprendi a contentar-me com o que tenho. Essa é a chave da ciência da vida, a sabedoria mais fundamental que precisamos desenvolver. O que temos? Qual a experiência que a vida nos propõe agora? Aprendamos a nos contentar com ela. Não no sentido de acomodação, mas no sentido de contentamento. No sentido de ver nela a sua oportunidade, a sua lição, o seu tesouro, o seu enriquecimento. Aprendi a contentar-me com o que tenho. E ele acrescenta: sei viver em abundância, mas sei viver também em penúria. Muitos pensarão, fala ele de recursos materiais, né? Sei viver com poucas coisas, com poucos recursos, sei viver também com muito. Em certo sentido pode ser, mas também em tudo mais na nossa vida. Há momentos de abundância e há momentos de penúria. Há momentos de abundância da saúde do corpo. E é preciso saber viver nesses momentos. Não nos entregando aos excessos e às ilusões, o que geralmente fazemos quando a saúde vai bem. Estamos distraídos, as buscas espirituais ficam às vezes ali em segundo plano, quando a saúde está bem. Perdendo a saúde, eis que então despertamos e vamos correr atrás do tempo perdido. É preciso saber viver em abundância de saúde.
mas é preciso saber viver também em penúria. Quando a enfermidade nos visita, quando alguma limitação temos em decorrência de provas por nós mesmos solicitadas, é preciso saber viver ali também. Porque a penúria ensina-nos a paciência, a humildade, a resignação. A abundância ensina-nos o equilíbrio, a ponderação, a sensatez, a disciplina. Ambas trazem tesouros para o espírito que sabe contentar-se, isto é, extrair o melhor da experiência. E geralmente não é esse o nosso primeiro olhar para as tribulações. Geralmente lamentamos as tribulações, revoltamos-nos com as tribulações, mas Paulo diz, gloriamo-nos nas tribulações, agradecemos as tribulações. Por quê? E aí ele continua dizendo, a tribulação produz paciência. A palavra no grego é hipomone, que pode ser traduzida, dependendo da tradução que usamos do Evangelho, por perseverança, por fortaleza ou por paciência. Essas três palavras podem ser a tradução da palavrinha grega hipomone. E quando a gente analisa a nossa vida, não é exatamente isso o que se passa. A condição que temos hoje, a maturidade que temos hoje, a segurança que temos hoje, ela é, em parte significativa, resultado das tribulações que vivemos outrora. A maturidade que temos hoje é um dos frutos mais abençoados das lutas que outrora vivemos. Que nos tiraram, às vezes, de uma imaturidade, que nos tiraram ainda ali de uma condição muito verde, pensando no fruto, e foram nos trazendo essa maturidade, foram nos trazendo essa riqueza de sumo que tem o fruto depois maduro. Quando a gente faz uma análise sincera do nosso pretérito, vemos que as dores, as tribulações é que foram nos forjando. E de modo nenhum teríamos condições de lidar, às vezes, com as dores que agora vivemos, não fossem aquelas anteriores que nos prepararam para as maiores que vêm depois. Porque assim a misericórdia divina gradualmente permite-nos lidar com experiências cada vez mais profundas, viscerais. Dá-nos o recurso, homeopaticamente permite-nos viver as experiências, para que, mais maduros, forjados por experiências de outrora, estejamos preparados para as grandes provas de amanhã. Então essa é a sabedoria que Paulo mesmo foi tirando. Ele não teria condição de viver o que viveu 20 anos depois de apostolado, quando estava lá, logo após a conversão, ali em Damasco, com Ananias. Ele vai logo pregar na sinagoga, tem uma imensa decepção, porque lida com a imensa indiferença daqueles que ouviram pela primeira vez ele falar sobre Jesus, e quase que ali já arrefece, quase que ali ele já deixa caminhado. E Ananias falou, Saulo, Saulo, o Senhor te deu a tarefa do pregador, daquele que distribui as sementes, mas você precisa primeiro juntar muitas sementes, para poder ter o que distribuir. E quais são as sementes que a gente tem para depois distribuir? Aquelas que são oriundas dos próprios frutos que a gente foi desenvolvendo nas experiências da vida, nas estações da vida que vamos passando. Então ele foi se forjando, o deserto foi transformando, depois o tear rústico, depois as lutas, gradualmente, para que ele viesse a ser aquele apóstolo de tamanha capacidade realizadora. Assim também o Simão Pedro. No primeiro momento, frágil, embora considerasse tão forte, diz ele a Jesus, Senhor, aonde fores, eu irei junto, se preciso até a morte. Isso na última ceia. Depois de 3 anos de convivência íntima, direta com Jesus, na última ceia, Jesus diz assim para ele, Pedro, eis que Satanás está querendo te joelhar como faz com o trigo. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, volta e confirma os teus irmãos. O que Jesus disse para ele? Pedro, Satanás, ou seja, as forças ainda contrárias ao bem, fora e dentro de nós, estão querendo te joelhar, ou seja, a peneira. Está vindo prova, está vindo teste aí, Pedro.
eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. Pedro tinha falado, Senhor, eu vou até a morte contigo. E aí Jesus ainda acrescenta, mas tu, quando te converteres, você imagina ouvir isso, depois de 3 anos, você é ali aquele colaborador mais ativo, aquele que está ali sempre com Jesus, o cão de guarda do mestre, né? E Jesus chega e fala assim, Pedro, você ainda não se converteu. Mas quando você se converter, volta e confirma os teus irmãos, ou seja para os teus irmãos essa segurança. Pedro achou ficou triste com Jesus. Pedro falou assim, não, está duvidando da minha dedicação, do meu empenho. Mas Jesus conhecia os corações. E ele sabia que Simão era um fruto ainda verde. Que já se considerava talvez maduro, mas que a forja das experiências, as tribulações, haveriam de produzir ali essa resiliência, essa fortaleza, que depois o caracterizaria como apóstolo que admiramos. Porque quando a gente vê já no Paulo Estevão um Simão tão seguro, um Simão tão... É impressionante ver, é tocante ver a força daquele apóstolo. Aí a gente entende. Todas aquelas lutas na casa do caminho, a própria negação, aquela experiência dolorosa pela qual ele passou, isso foi produzindo a resiliência que depois o caracterizou como aquela rocha. Jesus o chamou de Pedro, ele não tinha esse nome, né? Era Simão apenas. Shimon. Mas Jesus o chama de rocha, como a dizer o que ele viria a ser, o potencial que ele estava, mas ainda por desenvolver. E de fato assim se deu. Mas o que forjou, o que preparou aquela rocha? As tribulações. Assim também conosco. Então, a tribulação produz paciência. A paciência, continua Paulo, produz experiência. Porque pelas próprias experiências já vividas, a gente vai adquirindo essa maturidade, essa capacidade de analisar melhor as coisas, essa capacidade de sermos mais pacientes, né? Mais ponderados, menos impulsivos. E a gente vai percebendo que pelas próprias experiências já vividas e superadas, as que agora estamos vivendo, superaremos também. Como dizia o Chico, pelas próprias dificuldades já vencidas, temos a certeza de que as de agora as superaremos também. Porque é o que a experiência de vida vai nos ensinando. Ainda mais quando temos essa luz da compreensão que a fé nos dá, de que Deus não nos desampara e tem caminhos que não conseguimos prever. Tem recursos que não conseguimos imaginar ou conceber. Deus não se cansa de nos surpreender, porque o dia que conseguíssemos prevê-lo integralmente, já não seria mais Deus. O dia que Ele nos deixasse de surpreender, não seria mais Deus. E como Ele sempre será Deus, Ele sempre terá maneiras de nos apresentar caminhos onde os nossos olhos não os conseguem ver. Como diz Meillet, Deus tem caminhos onde o mundo não os vê. E é isso que a experiência vai nos ensinando. Chegamos em determinadas experiências e julgávamos, daqui não tem como passar. Aqui não vai ser possível contornar, não conseguirei superar. E aqui estamos nós. E as dificuldades ficaram. Hoje temos outras. E essa própria experiência nos diz, um dia estaremos, além delas, faceando outras. E assim sucessivamente. É o que a experiência de vida gera ao espírito que tem percorrido a jornada. Que não quedou-se estagnado à margem da estrada. Aquele que está caminhando tem sempre essa perspectiva ampliada da vida e essa certeza, essa experiência. Então, a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, e aí ele conclui, e a experiência produz esperança. E acrescenta, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Olha como Paulo define a esperança. O amor de Deus derramado em nossos corações. Só para que a esperança seja de fato esse doce sentir, é preciso remover toda a impureza do coração. É preciso remover o vinagre que muitas vezes contamina
essa água pura, ou esse mel que desce e busca o vaso de nosso coração. É preciso fazer espaço íntimo no campo do sentimento, para que não se contamine em nós esse amor de Deus que quer nos habitar. E esse é o grande esforço de todos nós no Evangelho, na renovação do sentimento, aprendendo com Cristo a servir, aprendendo com Cristo a compreender, a perdoar, é o alijar, é o extrair, é o remover de tudo aquilo que venha contaminar em nós a pureza do que nos chega do mais alto, para que possamos sentir então em sua integralidade esse doce sentir da esperança, que não traz confusão, ou seja, que aclara para nós os caminhos, que ajuda-nos a ver a vida como ela é, as dificuldades como elas são, os caminhos de solução que antes, na confusão da revolta, na confusão da ignorância, não conseguimos entrever. O coração pacificado consegue refletir com mais clareza a luz do alto, como o lago calmo reflete a luz do luar ou a luz do sol. Mas as águas agitadas, às vezes, de nossa mente, de nosso sentir, têm um reflexo muito fugaz, um reflexo muito instável dessa luz, da inspiração que nos chega. Por isso a dificuldade de enxergar, por isso a confusão. Mas quando nos pacificamos, pela esperança nos serenamos, a confusão se dissipa. A luz se faz, a bruma se afasta e o horizonte se aclara. A vida se faz novamente, tão repleta de convites, tão rica de oportunidades. Isso é o esperar. Isso é o esperançar para Paulo. É abrir espaço em nós para acolher esse amor de Deus que se derrama sobre todos, mas que espera corações abertos e purificados para que ele possa transbordar, chegando a outros corações que não têm conseguido por hora esperançar. Entendendo, claro, que a esperança, muito mais do que simplesmente esperar, envolve um agir esperançoso. Envolve um olhar para o horizonte, ver a luz e o que nos espera, sem estarmos desatentos para o presente que nos convida a operar. Aí sim a esperança há de brilhar em nossas vidas. Quando não estamos simplesmente estagnados, esperando venha o Senhor fazer tudo por nós. Quando operamos e então conseguimos nos sintonizar com o alto, eis que brilha em nossos passos a esperança. Por isso Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aquele que me segue. Porque aos que se lançam à margem da estrada a lamentar, a reclamar, ou simplesmente a esperar, a sombra acaba por os envolver. Mas aos que se lançam ao caminho com o Mestre, não lhes faltará jamais a luz da vida. Por isso diz Emmanuel que é a esperança a luz do cristão, que sabia Jesus que por muito tempo ainda conviveremos com os tropeços, com as dificuldades, com os horizontes sombrios, mas que sempre chega do mais alto esses recursos ou essas luzes para nos alimentar e nos nutrir na caminhada. E Emmanuel dirá de maneira muito bela ainda: quem ama em Cristo Jesus guarda a confiança, é feliz na renúncia e sabe alimentar-se de esperança. Essa é a caminhada com o Mestre. É isso que ele quis dizer: quem me segue não andará em treva, porque quem ama em Cristo, o amor despojado, o amor desinteressado, o amor que descobriu a força da doação como de fato a fonte de sustentação de todos nós, esse guarda confiança em Deus, é feliz na renúncia e nutre-se de esperança. E para ilustrar ainda mais o valor dessa virtude, recordo-me de uma mensagem de um grande espírita, muitas vezes desconhecido, embora também a sua atuação agora como espírito já desencarnado, por meio de Divaldo Franco, mas que quando esteve encarnado foi talvez um dos maiores divulgadores da história do espiritismo aqui no Brasil. Uma mensagem de Viana de Carvalho, natural de Icó, o grande tribuno de Icó, que era militar e então viveu em várias partes do Brasil e foi um tremendo divulgador da doutrina espírita. Ele traz-nos uma mensagem no livro Falando da Terra, de autoria psicográfica de Chico Xavier,
no capítulo de número 40, intitulado Esperança. E ele fala desses momentos mais sombrios que por vezes vivemos e como precisamos recorrer a esse recurso, a essa face do Criador, né? O Deus da esperança, recorrer a esse gênio celeste. Sobretudo nesses momentos em que os nossos passos oscilam, em que os nossos olhos parecem não enxergar ou vislumbrar mais além, diz ele, erga uma prece à esperança, o gênio da luz que nos permite antever o porvir imenso. Então, quando o caminho estiver difícil, quando talvez não consigas ver o dia claro, o horizonte luminoso, erga uma prece ao gênio da esperança. Recolha-se a oração e ela virá, doce e infatigável enfermeira, balsamizar-lhe as chagas interiores e sustentar-lhe as energias semimortas. A esperança é a enfermeira do Cristo, que vem a todos os que ao médico, ao celeste médico das almas buscam. É sua mensageira, é sua auxiliar. Vem curar as nossas chagas, aliviar o peso das angústias e das dores. E como um estilete divino, rasgar o horizonte da sombra e abrir-nos o imenso porvir. Como uma alavanca sublime, projetar-nos para cima das nuvens, a fim de que venhamos o sempre presente império solar, a nutrir toda a vida no cosmos, ou pelo menos aqui, neste rincão do cosmos. A esperança é essa alavanca que nos projeta mais além e ajuda-nos a entrever o que aqui, muito presos nas limitações da matéria, muito envoltos nas lutas da vida e da rotina, não conseguimos perceber. Atenda-lhe, diz ele, o apelo carinhoso e prossiga sem desfalecimento. Então a esperança, ela vem, consola, alivia, estimula, mas também convida. Faz um apelo. Porque assim é a essência do Evangelho. O Evangelho, paradoxalmente, ao mesmo tempo que ele consola, de certo modo, ele incomoda. Porque Jesus sabe que a felicidade real pede de nós caminhada, avanço. Sabe que por vezes nos afadigamos, nos cansamos no caminho, de certo modo ali paramos. Então ele nos reergue as forças, mas também nos diz, é preciso continuar. Por isso o Evangelho, ele opera em nós um movimento interessante. Ao mesmo tempo que consola, ele incomoda. Porque abre-nos novas perspectivas, revela-nos novos deveres, concita-nos a novas realizações. Por isso dizia um grande pregador do Evangelho, que o melhor estudo do Evangelho, a melhor pregação, é aquela que conforta os aflitos e aflige os confortados. E é o que a esperança faz. Se ela consola-nos em nossas aflições, ela também nos tira de certas acomodações, porque nos diz, olha, o caminho aponta para frente. Há um imenso trecho a percorrer, é preciso avançar, não podemos parar. Então ela faz um apelo carinhoso, dizendo, prossiga sem desfalecimento. Enche-nos o tanque, digamos, e diz, boa viagem, continua, segue. Não embote, ou não o embote, né? O entorpecente elixir da inércia ou o fel corrosivo do sofrimento. Ou seja, não nos deixemos ou estagnar, né, entorpecer pelo elixir da inércia, simplesmente esperando que o Senhor ou outrem venha fazer por nós o que nos cabe, mas também não nos deixemos consumir internamente pelo corrosivo do sofrimento. Aceita as sugestões do gênio amigo e reflita. Sentirá no próprio coração dores maiores que a sua, os pavores dos grandes infelizes, as úlceras cancerosas de milhões que até agora você não conseguira ver.
Então, aqui o papel da esperança, de nos consolar, mas também nos abrir o olhar para as dores ao nosso redor, para o quanto há a fazer. E todo espírito elevado, os espíritos superiores, são unânimes em dizer que, em buscando as dores alheias para as consolar, as suas próprias diminuíram. Suas próprias lágrimas secaram-se quando a outras buscaram secar. Quando Chico sentia o peso da tarefa, estava ali desalentado, envergado sob o peso das lutas, das perseguições, o Emmanuel lhe aparecia e dizia: Chico, prepare-se. Alguém poderá pensar, alguns dias de descanso. Não. Nós vamos lá ao bairro do Pássaro Preto, em Uberaba, que é um dos bairros mais carentes. Vamos lá conhecer alguns lares, algumas vidas. E o Chico então ia e conhecia as lutas imensas de tantos corações. Quando ele voltava, nem mais lembrava do peso das aflições. Porque é isso. A esperança também abre-nos o olhar para o que se dá, o que se processa ao nosso redor. E quando a gente lida com a dor alheia, conseguimos redimensionar a nós, ressignificar a nós. O fardo é mais leve quando buscamos aliviar o fardo de outrem. Então, diz ele, sentirás inefável consolo baixará do céu sobre a sua dor, aquietando-lhe a ânsia. Inexprimíveis sentimentos desabrocharão em seu espírito, e seus braços se abrirão para acolher as ignoradas mágoas dos seres mais humildes da terra. Porque aquele que se abre a esse serviço, a presença do Cristo, mais junto dele se faz sentir. E quem com Cristo caminha, a esperança é sua sublime companheira de todos os dias. A esperança nele vibra e irradia. Quem transporta, embora vasos de barro, o perfume do Cristo é o primeiro a se perfumar e a sentir o suave encantamento desse perfume. Felizes, ou melhor, nem todos sabem avaliar essa virtude celeste. Muitos a transformam em vinagre de impaciência ou em tortura mortal, convertendo-lhe a bênção em estilete de enfermidade. Ou seja, muitos não sabem esperar, então ficam no vinagre da impaciência, ou em tortura mortal, porque talvez ali estagnados, seus conflitos ainda mais se ampliam, se aumentam, porque não reativaram o movimento da vida, o fluir da vida que em nós precisa encontrar vazão. Felizes, porém, daqueles que lhe guardam a sublime claridade no imo do Espírito, porque verão a sabedoria do tempo, adquirindo com a vida a ciência da paz. Lembrando Paulo, a tribulação produz paciência, que por sua vez gera experiência, que por sua vez traz-nos a esperança. Que é essa sabedoria do tempo, adquirindo com isso a ciência da paz. Espera, diz a noite, o dia voltará. Espera, clama a semente, o fruto não tardará. Espera, anuncia a justiça, tudo recomporei. Bem-aventurados, pois, quantos no mundo sabem aprender, servir e esperar. Que Jesus, portanto, nos abençoe a todos e que essa força viva, a sublime luz de nosso caminhar em nossa vida possa brilhar, transbordar, alcançando os corações que no rumo ou na jornada estão sem norte, estão sem força para avançar. Que a vida do Cristo, a sublime luz desse luar que nos envolve, nos tem amparado há tanto, em nós possa agora irradiar, transmitindo aos corações essa que é a força invencível de nossos passos, de nossa vida. A todos, muita paz, muita luz e muita esperança.